Ok, voltamos. Voltamos, agora sim, deixa eu falar do Mandacaru com vocês, que está aí funcionando aí, eu tenho que ir lá falar com a Roberta, caramba. Roberta, eu tenho que ir falar com você. E o Mandacaru funcionando bem nesses últimos dias aí, bombou. Final de semana também, a cidade cheia, foi muito bom lá no Mandacaru. Mandacaru, pizza no forno a lenha. Deixa eu dar uma passadinha aqui rápida pelo ar. Eu não vou abrir o Facebook, passar aqui pelo WhatsApp. Luzirene Andrade Costa está aqui, boa tarde, Luzirene. Verdade é uma mistura muito louca. Luzirene, eu vou falar sobre isso hoje, com os nossos dois amigos que estão aqui, dois parceiros, com o Rodrigo e com o Valdir, nós vamos falar sobre isso. Eu vou explicar para eles o que você botou aqui. Verdade, é uma mistura muito louca. A Lia está aqui positivo assistindo a gente, a Andréa Natália também assistindo a gente, muito obrigado aí. E o pessoal que participa mandando perguntas aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, muito obrigado mesmo. Rodrigo está aqui com a gente e o Valdir também. Boa tarde, Rodrigo, começando com o Rodrigo de máscara, né? À vontade aí. Boa tarde, Hélio, tudo bem? A hora que quiser tirar a tua máscara. Vou tirando agora, então. Mas agradecendo o convite e, bom, para bater esse papo um pouco mais leve do que normalmente o que eu venho bater papo aqui, né? Mas para a gente pensar sobre a questão da história da memória de Teresópolis e os impactos disso no hoje, né? Acho muito, muito bacana, ainda mais dividir essa fala com um amigo meu de longa data, que é o Valdir, que é um cara que, assim... À vontade com a máscara, que a gente está aqui quase 10 metros de comprimento aqui. Valdir, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. À vontade com a máscara também. Daqui a pouco eu tiro também. Deixa eu tirar, então. Né? A gente está longe mesmo, né? Desde que começou esse novo protocolo da prefeitura, né? Tem que manter realmente isso aí, né? E as pessoas, tem gente que não está nem aí para isso, mas o problema está aí, né? Sim. Não, o mínimo que a gente tem que fazer é seguir um mínimo de protocolo, né? Embaça muito o óculos, na verdade, meu grande problema é o óculos embaçado. Aí o Rodrigo está tão longe de mim, eu estava aqui me matando para conseguir enxergar o Rodrigo. Mas eu queria dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui, poder bater esse papo sobre Teresópolis, sobre a memória e a história do município. Dizer que é uma honra estar aqui, batendo esse papo com o Rodrigo e contigo. Agradecer a oportunidade, agradecer a chance de falar um pouquinho do que a gente tem estudado e investigado aí nesses últimos tempos. Mas eu li, eu estive fora, eu cheguei agora, eu estava em Rio das Ostras, cheguei há algumas horas, né? Você botou para mim, e eu li lá que seria Jorge Macho, o verdadeiro fundador de Teresópolis, mas aí eu já vou até falar sobre isso, Rodrigo. Na sexta-feira, o Vanderlei esteve aqui no programa, Vanderlei Pérez, tá? E nós voltamos, Teresópolis, 240 anos atrás. Nós conseguimos voltar 240 anos atrás. Ou seja, bem antes de Jorge Macho. Né? Então, seria Jorge Macho realmente o fundador de Teresópolis? Valdir? A pergunta respondida assim objetivamente, eu diria, para responder objetivamente também, não, de jeito nenhum. Acho que a gente vai ter que tocar alguns assuntos muito polêmicos para explicar exatamente isso. Super polêmico. Mas, assim, existe uma questão muito, muito importante e política envolvida na ideia de reivindicar um europeu inglês como fundador da nossa cidade, né? A gente pode colocar uma série de questões filosóficas, históricas, geográficas, sobre o que é uma cidade, sobre o que faz uma cidade ser fundada, mas de maneira bem simples e bem objetiva eu diria, não, de jeito nenhum. Eu acho que Jorge Macho e a sua fazenda não fazem um município, não fazem uma cidade. É muito importante que a gente diga, é muito importante a gente reconhecer que havia muita vida em Teresópolis, e o fato da gente reivindicar o Jorge Macho eventualmente faz com que a gente esqueça disso. Teresópolis, por exemplo, a gente vai olhar as nossas fontes históricas, a gente Rodrigo, vai à vontade para entrar, hein? Populações indígenas que moravam aqui. Será que essas pessoas não tinham suas próprias relações sociais, não produziram cultura, não faziam as suas próprias cidades aqui? Será que aqui não havia uma vida que valia a pena ser vivida antes do Jorge Macho? Por que a gente vai reivindicar? Vou entrar nisso aí, vou entrar nessa. Por que reivindicar que só somos cidade depois que um europeu chega num projeto colonial? Claro, a gente tem que dar o mérito, né? Tem que reconhecer o que significa aquele momento histórico. A gente não está aqui desmerecendo isso, mas a gente está levantando uma pergunta. Teresopolitano, será que você conhece realmente o que tinha aqui antes do Jorge Macho? Será que aqui não tinha vida? Será que não valia a pena a gente conhecer isso? Aí o historiador, que é o Rodrigo, que tem propriedade, talento, pode até brincar um pouquinho, né, Rodrigo? Eu acho que a gente tem uma questão importante para tratar sobre isso, que é a construção de uma memória social
e compreender a história do município como um todo. E são coisas distintas, a memória e a história, mas que estão sempre dialogando. A gente tem uma memória social, e ela é uma memória que é construída, dialoga muito com essa questão dessa fundação inglesa e dessa herança muito europeia, mas isso é uma memória, e ela é uma memória que foi se organizando porque digamos, a classe dominante teresopolitana, que é muito europeia, foi constituindo ela dessa maneira. Mas, quando a gente vai pensar a história, quando a gente vai pensar os elementos da história, a gente tem que trazer o que se faz, quais são os grupos sociais existentes naquele ambiente que fazem, de fato, a história. E esses grupos fazem também, não é dispensar a história desses grupos, mas entender que eles estão incluídos dentro de um complexo social que fez com que Teresópolis seja o que é, inclusive nessa disputa de memória. O que a gente vai ver em Teresópolis é essa disputa de memória e essa vitória dessa classe social dominante em Teresópolis, e um apagamento de toda a presença negra, de toda a presença indígena, de uma presença muito forte, por exemplo, de grupos vinculados à travessia do ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai abdicando de uma história muito mais profunda e muito mais vinculada às relações sociais e às dinâmicas econômicas do município, e como essas relações sociais, essas dinâmicas econômicas vão produzindo uma cultura própria, uma cultura muito particular do município, e fica com uma história para botar num cartão postal ou para fazer evento bonitinho. E não é isso. E eu acho que o elemento mais importante de conhecer essa história profunda, essa que fica meio que submersa nessa memória social construída, é que o grosso da população teresopolitana não se reconhece tanto nessa história. E não se reconhecer na história, na memória do local que você vive, você vai diminuindo o grau de atuação, participação e efetividade da vida cidadã. E aí não se constitui como cidade plenamente. A gente é uma cidade, mas aí a vida cidadã ela perde uma característica fundamental, que é se reconhecer nesse processo histórico, nessa construção de cidade. Olha, tudo a ver com o que vocês estão falando, e realmente é isso. Eu abri o programa hoje falando sobre o que aconteceu na região de Canoas, por exemplo, né? Que você falou aí sobre como era a socialização bem antes do Jorge Marchi. E Jorge Marchi, na realidade, ele abandonou a fazenda aqui. Ele foi embora daqui. Né? Eu não sei se está nos teus estudos, você tem isso, né? Na tua história. Ele foi embora daqui. E ele largou a fazenda dele, aí ela começou a ser povoada pelos empregados. Eu diria, Hélio, é isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você técnica. Quando eu falo, o Rodrigo fala, a gente aparece para os telespectadores nós dois juntos ou a gente aparece separadamente? Não, olha lá, segue por ali. Olha lá, vocês lá. A gente aparece junto. Olha lá, o Rodrigo está ali e a gente está junto lá. Entendi. Estamos juntos. É uma ilusão maravilhosa a televisão, né? É só porque na hora que ele está falando, eu não sei quem está em casa está vendo aquilo lá. Ó. Eu não sei se eu consigo interagir com ele na hora que ele fala, eu fico preocupado. Consegue, não? Então beleza. Nós estamos juntos aqui. Não, eu vou colocar uma questão para você, para o Rodrigo e para todo mundo, que é uma questão muito delicada. Quando a gente vai estudar a história de Teresópolis, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é encontrar os documentos que forneceriam para a gente as informações que a gente procura. Especialmente quando se fala de uma Teresópolis pré-Jorge Marchi. A gente tem aqui em Teresópolis uma coleção importante de memorialistas. Sim. Gente que registra a memória da cidade, que tem fotografia, que tem acervo de jornal, que tem filmagens. Acho que eu posso citar o próprio Vanderlei e o Léo Bittencourt, por exemplo, como dono de acervos impressionantes sobre o município. Mas é difícil dar o passo seguinte da memória, que é fazer história do município. Quer dizer, a gente precisava fazer um pouco mais do que só contar memória e levantar testemunho. É muito importante, é fundamental. É uma coisa que esses caras fazem que tem que ser celebrado sempre. Mas é um pouco mais do que a gente está querendo fazer. A gente está querendo procurar digamos assim, a gente está procurando elementos e relações estruturais, mais do que testemunhos. E aí, para contar essa história de Teresópolis pré-Jorge Marchi é muito difícil.
O material que eu procurei é um material que muitas vezes está disponível pela própria prefeitura. A gente vai aqui naquele acervo da Praça Santa Teresa, ali na Casa da Memória, aí você vai encontrar aquele livro que é o Dimensões de uma Joia, você vai encontrar o Sob a Sombra do Dedo de Deus, a gente tem o projeto Reminiscências do Léo Bittencourt. Quer dizer, a gente tem vislumbres de uma história teresopolitana que ainda precisa ser contada com um pouco mais de, digamos assim, prudência científica. A gente tem, inclusive, o Zé de Alencar, no Guarani, citando a região serrana, ele descreve aspectos geográficos, aspectos de uma vida que circulava por aqui. Ele coloca o Guarani, acho que o pessoal que já leu vai saber do que eu estou falando, ele coloca uma família portuguesa imersa num momento de guerra entre tribos indígenas que habitavam a região. Quer dizer, a gente tem vislumbres, a gente tem na sombra daquilo que se conta como narrativa e como testemunho, uma história a ser contada. Quando eu estava pensando o que eu tinha que falar de Teresópolis e porque eu estava procurando isso, o que a gente, por trás dos testemunhos e da memória, o que a gente consegue contar? E a primeira coisa que a gente encontra o tempo inteiro tem vida indígena e vida de população negra no município. Perfeito. Que aparece na sombra. Aí você vai pegar, por exemplo, aqueles diários dos ingleses. Um inglês agora, que fugiu o nome, desculpa que eu fui pego de surpresa, né? Mas ele vai narrar uma experiência que ele teve na fazenda do George Martin de um ritual religioso dos negros. Claro, ele passa batido, porque ele é um inglês, ele não está preocupado com isso. Mas aí tem um acúmulo de cultura, de prática, de religiosidade daquele povo que estava aqui escravizado e que a nossa memória não conseguiu reter, porque ficou na sombra. Então a tarefa, eu acho, que a gente tem enquanto teresopolitano, é olhar para as sombras das memórias, olhar para as sombras das testemunhas, olhar, sabe aquela coisa que está na penumbra? Aquilo que não está contado, mas que está ali o tempo inteiro. Se a gente pegar os registros de desenhos que tem de Teresópolis, a Serra dos Órgãos, tem um que é muito, muito bonito, que aí aparece um cara desenha o pé da serra, né, e tem os tropeiros andando de mula. E aí você vai ver a cor dos tropeiros, né? São todos negros, escravos, que estão circulando, atravessando a cidade, trazendo coisas, levando coisas. E aí tem um português branco em cima do cavalo, né? E tem 500 pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo, que estão vivendo alguma coisa, que ficam por aqui. É só a gente ver o perfil do teresopolitano em geral. Nós não somos uma população branca, em geral. Nós somos uma população negra. Você vai para o interior aqui, você vê isso. E de onde essas pessoas vieram? Como é que elas chegaram aqui? E aí, quando a gente olha para esses relatos de memória, elas já estão ali. Só que a gente não consegue, na memória oficial de Teresópolis, que se tenta produzir com a narrativa do Jorge Martin, dar o valor correto para essas pessoas, dar o valor correto para essa cultura que se produziu. E tem, assim, isso vale para qualquer cidade, né? A gente tem o desafio o tempo inteiro de ficar escavando a história, escovando ela a contrapelo, como diria o Walter Benjamin, né? Para olhar as coisas, Rodrigo, por outro ângulo. Vocês conhecem ou conheceram, porque eu acho que não existe mais o espaço compartilhar-te? Compartilhar-te? Não. Não, pois é, eu acho que acabou o espaço compartilhar. Eu já não vou lá há alguns anos, lá no fundo de Canoas, lá mesmo, Canoas já subindo, para quem não sei se vocês conhecem a região. Um pouco. Porque você subindo Canoas, você já desce para o Subaio, que já vai sair na estrada para eu passei lá hoje, para Cachoeiro do Macacu. Sim. Era a rota que era usada muito antigamente para fazer da Baía de Guanabara para Minas. Para fugir com ouro por aqui. Isso aí. Porque essa estrada que liga Teresópolis ao Rio é muito posterior a esse caminho. Sim, isso aqui, é de agora. Eles passavam por aqui para poder fugir com ouro, né? Com o roubo. Me parece que, na verdade, o caminho normal era esse. Assim, o pessoal escapava pelo meio do caminho. Porque se passava com café, vindo de Minas para o Rio, para a Baía de Guanabara, se passava por trás. O caminho oficial era esse, né? Era a rota. A cidade começa, inclusive, a ser povoada, que a gente chama de cidade, ou povoamento desse território, por aquela região, né? Por aquela região lá de trás, não aqui da frente. Aqui, essa parte do centro, que a gente chama de Várzea e do Alto, é uma que é o primeiro distrito, posterior. Né? Essa área do primeiro distrito. Queria tocar numa questão que o Valdir colocou sobre essa questão do acervo, da importância, inclusive, de a gente ter esse acervo com possibilidade de acesso. Não é o acervo só dos particulares, mas é o acervo, a gente constituir um acervo público que seja possível para que pesquisadores de toda a natureza possam pesquisar, possam fazer esse tipo de pesquisa. E isso também vale um fortalecimento de instrumentos de pesquisa. Quais são os instrumentos de pesquisa que a gente tem? Universidade pública, que normalmente quem faz a pesquisa de peso no país. A gente ter institutos de pesquisa. Essa produção de dados ela é um problema em Teresópolis em vários aspectos, tanto de dados
dados que a gente tem corriqueiros do dia a dia, que a gente vai, às vezes, buscar sobre o que está acontecendo no hoje, mas também é uma dificuldade para a gente fazer essa investigação do passado. Eu acho que isso é um elemento central para a gente passar a olhar o município, passar a olhar a história do município e pensar o nosso hoje de uma maneira mais profunda e que a gente possa construir esse desenvolvimento de Teresópolis de uma maneira mais vinculada ao que somos, que é essa mistura de gente que vem para cá, principalmente esses grupos. Um outro ponto que eu queria pegar na questão do Valdir, que ele estava falando do conjunto de pessoas que são invisibilizadas nesse processo de olhar para a história de Teresópolis. Eu lembro, na Casa da Memória mesmo, tinha uma TV, eu não sei se ainda tem lá, tem um tempo que eu não vou, né, porque tempo que eu não fico saindo de casa constantemente, tinha uma TV que passava alguns filmes de Teresópolis do passado. Teve uma cena que me marcou, assim, porque a gente estava lá, estava conversando com o pessoal, e aí eu parei ali um tempo, fiquei lá uns minutos olhando para as cenas, e tinha uma cena corriqueira do município e tinha uma obra acontecendo. A quantidade de trabalhadores, em geral, negros, trabalhadores brancos também, mas aqueles trabalhadores. E quem são esses? Quem são esses que não têm os sobrenomes que a gente lembra quando pensa em Teresópolis? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente trazer, porque são as pessoas que fizeram o município. Só para localizar, né, Rodrigo? A gente está vendo um vídeo do começo do século XX. Exato. Que aí são pessoas negras com roupa de algodão branco, assim. Branco. Aí você imagina, a abolição da escravatura tinha sido menos de 2 décadas. Então você imagina quem eram essas pessoas negras que estavam trabalhando no município, né? Eram pessoas importantes no município? Já estavam construindo o município, as ruas que a gente anda, né? Calçando as ruas que a gente pisa, as calçadas que a gente faz. Mas quem são essas pessoas? Mas é o trabalhador que está falando, é o operário, é o sujeito que estava ali. Ou seja, esse grupo de pessoas, eles ficam. A gente não sabe quais são as famílias, os sobrenomes. A gente conhece os sobrenomes daqui, que são muito famosos. Uma coisa, rapidamente, senão eu não deixo vocês falar. Vocês conhecem a professora Adélia? Sim, de nome. De nome, pois é. Adélia está aposentada, eu não tenho visto a Adélia. A Adélia fugiu por causa da pandemia. O pai dela, tá? O nome dele era Genésio. Por que eu conheço isso? Porque o meu avô foi o comissário do trem. Genésio trabalhava com meu avô. Eu me lembro que ele era negro, muito alto, magro, e eles trabalhavam juntos durante muitos anos. Então, a importância de um Genésio para Teresópolis, ela é muito grande. Porque o meu avô foi comissário de trem, mas o Genésio era comissário junto com ele. E ninguém fala do Genésio, que é o pai da professora Adélia. Tá? Pai. E ele foi o comissário. O comissário era o que trazia as mercadorias do Rio para Teresópolis. Né? Então, e não se fala nele. Nunca vi o nome dele. Eu só queria fazer uma parte assim, antes que as pessoas achem que a gente está só batendo. Né? Primeiro, eu lembrei de uma figura aqui, por exemplo, Osíris Jarral. Cara, o trabalho que esses caras têm de memória e de resgate de documentos importantes, isso tem que ser lembrado e valorizado o tempo inteiro. A gente não pode nunca desprezar o trabalho desses caras. Eu queria fazer uma menção que eu tinha esquecido ao Rafael, lá da Casa da Memória. Sim. Que é um desses que fica se matando pela história do município para conservar os documentos. Um trabalho super importante e acho muito legal a gente dar reconhecimento. O que eu acho que o Rodrigo e eu estamos refletindo e tentando provocar aqui a polêmica e fazer as pessoas pensarem, é que tem mais coisa para contar. A gente tem que contar um pouco mais do que já foi contado. A gente tem que dar um passo a mais. A gente tem que valorizar tudo que foi feito até agora, não pode jogar nada fora, mas é preciso contar um pouco mais, é preciso avançar um pouco mais. Vou te dar um exemplo forte, assim. Um dos livros importantes que narra a história de Teresópolis, na verdade, vários deles, mas um deles, agora até fugiu o nome do autor, porque, como eu te falei, eu fui meio que pego assim, né? Mas ele faz um esforço documental vou colocar assim, dessa maneira, espero que me perdoe, aliviar a barra do Jorge March quanto a ele ser um escravocrata. Tipo assim, é um esforço. Professor Sumavielli? Não, ele é filho de um fotógrafo importante, francês, brasileiro. É um livro da década de 50. E esse livro, ele meio que serve de base para todo mundo que vai falar de Teresópolis. Todo mundo vai recorrer a esse material. Daqui a pouco vai lembrar, vou ver o nome dele. E todo mundo que faz memória aqui em Teresópolis recorre a esse material. Porque esse material teve acesso aos diários originais dos ingleses que viajavam por aqui. É um livro seminal. Assim. Ele coloca para nós as fontes primárias ali organizadas.
Mas é isso, ele começa num espírito de aliviar a barra do Jorge Martin, dizendo que o Jorge Martin não era um escravocrata tão cruel assim. Vocês devem ter ouvido já esse papo por aí. E todo mundo que narra a memória de Teresópolis embarca nessa. Aí eu pergunto retoricamente, existe algum escravocrata bonzinho? Assim? É bonzinho. Alguém por acaso teve 500, 600 escravos na sua fazenda e foi um escravocrata leve? Existe alguma possibilidade de alguém ter escravos e ser legal ao mesmo tempo? Quer dizer, isso é uma forma de a gente, primeiro, apagar a memória de quem foi escravo, fingir que Teresópolis não teve escravidão, quando na verdade teve muita. Teresópolis foi construída pelas mãos dos escravos, que trabalharam aqui. E, ao mesmo tempo, é um jeito de ficar nessa coisa que o Rodrigo falou de construção da memória, de reabilitar uma memória que não é nossa, que é defender um inglês que veio para cá como uma atividade colonizadora, fazer uma fazenda e ganhar dinheiro, escravizando pessoas. A gente tem que ter o cuidado na hora de construir a nossa memória, e aí o que o Rodrigo falou é brilhante. O nosso problema da gente se conhecer tem a ver com a nossa forma de ser cidadão. Quando a gente se conhece de maneira enviesada, a nossa atividade cidadã se perde. Se a gente vai ficar achando que a gente é descendente de europeu e não descende de índio, de escravo, a gente vai começar a se perder no que a gente tem como cidadania. Aí o Jorge Martin é um inglês que veio para cá no empreendimento comercial. Fazenda era uma empresa, né? Ele veio fazer uma empresa, um empreendedor, que montou o seu negócio às custas da escravização de um monte de gente. Mas quando a gente conta a história de Teresópolis, a gente não está tão preocupado em contar a história dos genésios, dos bastardos, dos órfãos, dos pretos que foram escravizados e de seus descendentes. A gente está preocupado em contar a história do europeu. Então, claro, essa parte tem que ser contada, ela é importante, mas é chegada a hora da gente fazer um outro gesto, né? Eu diria que, por exemplo, acho que o Rodrigo tem uma parte que ele estudou isso, né? Teresópolis na ditadura militar, por exemplo. Nós tivemos um prefeito preso pela ditadura. Um prefeito ligado ao Partido Comunista, que é um prefeito superfalado e mencionado, que é o Flávio Bortoluzzi. Flávio Bortoluzzi. Então, é um aspecto, um momento da cidade que a gente tem que compreender. Teresópolis, depois de 88, depois da Constituição, a gente tem um fenômeno político aqui, que é o sem julgamento moral, tá? Que é o tricarismo, assim, um negócio que é uma história recente que a gente tem que compreender. O que é isso, né? Como é que a gente pode conviver com esse fenômeno político? Então, para cada momento histórico, existe muita gente pensando e muita gente brilhante pensando, e a gente sempre tem que acrescentar alguma coisa a mais. Nesse sentido aqui, a gente está dizendo, olha, tem uma história dos negros, dos índios, das mulheres teresopolitanas que trabalharam, deram seu sangue, construíram essa cidade, que não está sendo contada pela história oficial do município. O Rodrigo está me olhando com cara de quem quer falar, que é uma parte, desculpa. Não, é uma parte... Não, é bem rápido, na verdade. Mas é porque você citou a questão do Bortoluzzi, e é interessante, porque desculpa, isso Rodrigo, dialoga... sabe o que acontece? Eu estou perdido em relação à posição da câmera, porque assim, eu olho para lá, você parece que está pertinho, aí você está longeão, porque os protocolos de segurança aqui são rígidos. E aí você está olhando para mim, eu falo, será que ele está pedindo uma parte? Será que ele está concordando? Não, porque daqui nós estamos longe. Não, é que eu estou tentando ser sutil, porque a câmera que está comigo está muito perto, ela é quase ameaçadora. Que é uma questão do Bortoluzzi, primeiro essa questão da constituição, da relação da construção dessa memória social. A gente tem uma memória social muito mais forte, por exemplo, e tem que ter, assim, são prefeitos que têm uma importância muito grande, mas se a gente vai lembrar do Janotti, do Malhardes, mesmo do Omar Magalhães. Perfeito. O Flávio Bortoluzzi foi prefeito 3 vezes. Ele estava num processo de candidatura para um 4º mandato, quando faleceu. A morte dele foi um acontecimento na cidade. Assim, o falecimento do Flávio Bortoluzzi foi um acontecimento na cidade. O corpo foi carregado, o caixão foi carregado da cidade no cemitério. Ou seja, ele tem um grau de importância, mas se você for olhar o quão muito menos ele é falado do que todo esse conjunto de prefeitos que eu acabei de citar, que tem que ser falados também, que eles fazem parte da história de Teresópolis, é interessante. E a gente tem que pensar por quê. Um sujeito que, nos mandatos dele, foi quando aconteciam efetivamente os festivais de cinema. No mandato dele, tem uma relação direta com a própria formação da ProArte, da FESO. Um mandato que, por um mês, ele ficou fora, ficou preso no Caio Martins, sob acusação de ser membro do Partido Comunista Brasileiro. E era. Ele era vinculado, ele tinha sido do Partido Comunista Brasileiro. É claro que ele não era formalmente do Partido Comunista Brasileiro, era um partido que atuava na clandestinidade, era um partido clandestino, porque era impedido de atuar. E ele tinha, havia toda uma vinculação. Ele tem uma participação importante. O que está escrito na prefeitura, a Casa do Povo, foi ele que colocou. Então a gente tem uma história de um prefeito que vem de um outro estado
e que se constitui aqui como uma figura pública de extrema importância, atua politicamente de uma maneira muito interessante para quem estuda ciência política, para quem gosta de estudar, assim, a forma de atuação do Bortoluzzi é muito interessante, que tem um papel importante, mas ele é pouco lembrado. Eu estou citando ele só como um exemplo. Ele foi uma pessoa tão importante. Esse cara, ele fez a interligação dos bairros. Ele interligou o bairro do bairro de São Pedro com o bairro de Araras. Uma obra importantíssima. Veja só. Que não existia naquela época, era tudo terra. Foi ele quem abriu e interligou os bairros. Um incentivo à formação de sindicato rural, um incentivo à formação de organização de trabalhadores, para garantir direitos. Então, a gente tem a memória de um prefeito que foi muito importante, que tinha uma relação com a população muito intensa, de escuta, de perceber demandas sociais, mas quando a gente vai fazer a memória no hoje, a gente não lembra tanto dele. E eu acho que, assim, por exemplo, esse é um elemento interessante para a gente pensar, por exemplo, como objeto de pesquisa, que um historiador ou um memorialista tem nas mãos. E pode ser muito interessante, muito interessante. Só o fato dele ter sido preso, sob acusação de ser comunista, ter ficado um mês preso no Caio Martins, no primeiro período da ditadura, primeiro momento do golpe, é algo fantástico assim, como objeto de pesquisa. É algo que você, assim... A volta dele, que foi apoteótica, a cidade, quando ele voltou, que foi da maneira como ele foi recebido. A vida pessoal dele foi uma vida muito triste, não sei se vocês sabem disso. A própria vida dele, né? Porque naquela época ele tinha um filho que era muito doente, era especial. Mas especial era muito grave o caso do filho dele. Morreu com acho, 40 anos, mais ou menos. Então a vida dele era muito difícil. Um grande advogado. Mas se você me permite, eu ia só completar o que o Rodrigo falou, dizendo assim, primeiro, acho que tem que deixar bem claro que a gente tem uma preocupação. Isso parece retórica nesses tempos malucos, né? Mas a gente tem uma preocupação científica com a coisa. Assim, não importa o que faz Bortoluzzi, onde é que ele estava afiliado. Enquanto fenômeno social e político, olha que coisa, que objeto de pesquisa lindo para a gente investigar e que história interessantíssima para a gente contar sobre Teresópolis. Tanto é que vale o mesmo para o Flávio Bortoluzzi, do Partido Comunista, quanto vale para o Tricano. Vale para todo mundo, vale para o Clausen daqui a pouco. Eu particularmente me orgulho de ter essa preocupação, assim, de olhar para a coisa como... Eu não sou um historiador, eu sou filósofo de formação, né? Mas de olhar para esses objetos, primeiro com um certo distanciamento científico. A gente precisa fazer esse trabalho científico. Teresópolis produz pouca ciência sobre si mesmo. Aí eu queria insistir no que o Rodrigo falou, que a gente precisa de acervo público, porque a gente precisa poder ter acesso aos documentos para poder contar essa história. E precisa de financiamento, porque o pesquisador é um trabalhador da área da produção intelectual, né? E Teresópolis trata mal a sua área de pesquisa, por assim dizer. Praticamente não se ouve falar, como se isso aqui não fosse importante. A gente como a gente não tem uma universidade pública também, a gente perde muito, né? Mas Teresópolis tem, como eu falei agora há pouco, muita gente brilhante estudando por conta própria. Porque faz nas suas horas vagas, porque conseguiu aposentar, porque tem uma paixão pelo município, que é muito louvável. Mas, poxa, isso tinha que ser um negócio profissionalizado. A pesquisa tinha que ser profissional. O Valdir, espera um pouquinho, o Rodrigo também, que eu já passei da hora do meu comercial e já estão me cobrando aqui. Olha só, a Maria Bertotti entrou aqui com a gente. Maria, obrigado, hein? Os dois professores mandam muito bem, muito bom ter esse espaço para essa discussão no programa. É um prazer ver vocês. O Jones Vargas, ele botou um negócio mandou aqui para mim. Ele corrigiu, tá. Ele botou aqui, boa noite, Hélio, arqueologia dividida em 4 partes, ele está fazendo arqueologia. Processamento pelos laboratórios. Aí deixa eu me informar aqui melhor. Ele está cursando na Universidade Hebraica de Jerusalém arqueologia. Aí ele volta mais embaixo e fala: a arqueologia estuda a paleografia e procura achar os dados científicos da existência, que teríamos que achar dados científicos da existência de índios em Teresópolis e o caminho até Minas. O caminho até Minas Gerais. E tem até uma história aqui em Canoas, os índios os goitacazes de Campos. O nome Canoas, você conhece ali por que é o nome Canoas? Não sei por que do nome. Essa história está lá no espaço Compartilhar, lá no final de Canoas. Eu não sei se ainda existe, tem que ir lá ver isso. Canoas era porque aqui tinha uma árvore que era para fazer canoa, dava para fazer canoa.
E lá na região Macaé, Campos, não tinha esse material para os índios fazerem canoas. Então, o que os índios faziam de lá? Eles subiam subiam aqui, ali onde é Canoas, porque ali tinham as árvores. Ali as árvores, eles negociavam com os índios, que eles traziam peixes, e negociavam com os índios. Olha que história interessante. E já levavam as canoas prontas para não ter que carregar o peso do tronco. Então as canoas já iam prontas. E a história ficou Canoas. Eu não sei se essa história está lá no Espaço Compartilhado, lá em Canoas. Alguém tem que ir lá pegar para estudar isso aí. Já falei isso com o Vanderlei. Eu estou indo para o comercial, lembrando da pizzaria Mandacaru, que fica ali no alto, pertinho da feirinha, à direita da feirinha, pizzaria no Forno a Lenha. Eu volto já.